E aí nós temos aqui um delegado que foi fazer curso, e eu acho que uma das polícias mais respeitadas que tem no mundo hoje, que é o FBI. Não sei se o senhor pode contar muita coisa do que se aprende lá e tal, mas conta um pouco dessa experiência, doutor, de um delegado brasileiro, que a gente sabe que eles pagam sapo lá para a polícia brasileira, porque eles sabem das circunstâncias que a gente vive aqui, com o que a gente tinha na época, não hoje, hoje a gente, matéria de equipamento, arma e tal, a gente já tem uma coisa muito melhor, algumas viaturas melhores e tudo mais. Mas o que a gente aprende num curso desse, um delegado de polícia aqui de São Paulo, Brasil, o que aprendeu lá no FBI? Quais foram os... Cobrar, realmente, só começando por uma pontuação que você fez, realmente a gente é uma polícia muito respeitada fora pelo volume de ocorrências que a gente tem, né? Acho que tem policial do FBI ou policial de outras polícias do mundo, policial do Japão, certamente, não viu tanta ocorrência que nem eu vi só hoje. Hoje já teve uma resistência e morte, já teve 2 caras em cana, um procurado, então o cara passa 15 anos e não vê o que teve hoje, né? Então, mas o que foi muito rico no estudo comparado? É óbvio que nada você vai pegar lá e vai servir aqui 100%. Mas o que me despertou lá é tratar a polícia como uma ciência. Então, você tem aulas de psicopatologia forense, você vai estudar a questão dos atiradores ativos, você vai estudar a parte de inteligência deles, é muito forte. O conceito que aqui eu acho que dá uma emperrada, por quê? Porque quando a gente fala de inteligência, eu tive uma grande passagem de inteligência, para mim foi muito gratificante, fui divisionário de operações de inteligência. Então a gente tem a dificuldade de circular informação. Você está investigando, você está com um grampo aí, você não sabe se alguém lá no D Inter 8 está com o mesmo grampo. Exato. Então, se está com o mesmo alvo, se ele tem uma informação que complementa a sua, se o seu quebra-cabeça... Então, o que eles têm lá de experiência com relação à doutrina de inteligência? Eles têm os Fusion Centers. Então, você tem as diversas inteligências, eles aprenderam isso com diversos erros. É um país que sofreu com atentados. Oklahoma. Quem que prendeu o Timothy Veig lá no atentado de Oklahoma? Foi um trooper, né? Então... O 11 de setembro, o que aconteceu no 11 de setembro? Pô, o cara fez aula de voo, mas ele não se interessava em pousar e decolar, e o outro, se eu juntasse as pedras do quebra-cabeça, então teria... essa integração, então, para mim, o que eu trouxe, experiência do Fusion Center, outra coisa, o bem-estar do policial, a parte física do policial, o policial tem que estar bem, ele tem que estar equilibrado, né? E tratar a polícia como ciência. Então, as matérias lá, ele tem um módulo de faculdade. Você tem algumas matérias que são eletivas, né? Tem algumas, começando de trás para frente, algumas séries são obrigatórias. Tem um núcleo básico. Um agente do FBI vai ter que cursar obrigatoriamente essas matérias. Aí você tem outras que são eletivas e outras que são facultativas. Então, eu sempre pegava as de inteligência. As operacionais e as de inteligência. Então, eu procurei pensar isso. Então, foi uma experiência de 11 semanas. E eles têm um convênio com a Universidade de Virgínia. Então, eu fiz 18 créditos e acabei ficando um pouco mais lá e terminei uma extensão acadêmica. Ela não é reconhecida aqui como especialização, porque tem que ter um requisito de horas, né? Mas acabei fazendo uma extensão na Universidade de Virgínia. Então, foi uma experiência muito legal, até porque a base do FBI, cara, fica dentro da base dos Marines. Então, para você entrar lá, você passa 2 checkpoints e é muito legal. Então, a unidade deles, eles têm a unidade SWAT e o Hostage Rescue Team. O cara estoura uma porta, vem o cara da manutenção e põe outra. Na mesma hora. Atirou de dentro do carro, o cara vai lá e troca o para-brisa. Que é isso. É muito legal. Então, a gente... realmente é um sonho, né? É a Disneylândia da polícia. Os caras investem mesmo. É muito legal. Puta que lá, vida. É muito legal. Então, foi uma experiência imersiva, né? Porque eu fiquei lá... hospedado, fiquei em alojamento. Não é hotel, você não vai assistir uma palestra no centro de conferências do hotel e volta para dormir. Não. Você fica no alojamento, que eu fiquei no Madison Dormitory, que é onde fica o pessoal, todo mundo alojado lá, e é regime praticamente militar. É bem bacana. Uniforme, horário para tudo, é bem legal. É bem legal. De toda essa complexidade, de tudo que o senhor aprendeu, de todas essas coisas, esses 32 anos de polícia, qual foi a cana mais complexa, mais que teve que usar de todo esse conhecimento aí, ou até mesmo quando era tira ou quando era... Hoje, na tua vida, qual foi a cana, assim, que teve uma certa complexidade, teve que usar todos esses conhecimentos... Então, a cana que te marcou. Né? Então, nós tivemos algumas prisões interessantes. Eu teve
Um grande desafio para nós, tinha um cara que ele saía na Chácara Flora, ele pegava as meninas, as mulheres que saíam de uma academia de musculação, uma academia de ginástica, né? E ele seguia ele seguia e estuprava. Era um cara que era um estuprador em série. E uma delas ele pegou e botou fogo. Então ele estava na 7ª, 8ª vítima. E esse cara a gente conseguiu pegar no local onde ele tinha feito a última vítima, ele pegou, estuprou, bateu a cabeça dela no degrau, e aí ele botou fogo no corpo, a gente conseguiu fazer prova completa de onde ele comprou o galão de combustível. Então, esse estuprador em série. Cana de complexidade. Pô, tive uma cana legal na Divecar, que a gente fez aí o modelo de organização criminosa, que era um esquema que os caras faziam desvio de óleo, que chamava sludge, que é um óleo... E aí, o legal da polícia é isso, que você tem que aprender para fazer o serviço. Então, o que acontecia? Os navios, quanto que ele gasta de combustível para vir da Ásia aqui? X. E o cara colocava lá o que ele queria. Por quê? Porque ele falava que foi influência das marés, gastou mais ou menos, e ele passa para um tanque de pré-aquecimento. Esse tanque de pré-aquecimento, ele aqueceu, ele condensa, esse combustível é perdido. Então, os caras iam com diversas empresas de fachada e retiravam esses lá. Então, eu tive que aprender sobre esse modus operandi. Foi uma operação que demorou 6 meses, nós prendemos quase 20 pessoas, que foi legal pra caramba. Então, eu tenho diversos momentos emblemáticos, né? Que são bem legais. Quadrilhas, assim, tem bastante coisa que é... Mas o legal é que cada cana você tem que aprender. Tem que aprender junto. Mas talvez uma da coisa legal para a experiência na polícia, como eu falei, eu não fui de sequestro, mas estourar cativeiro. Estourar cativeiro, eu tive a oportunidade de fazer isso no GOI. Se você tirar... Isso é sensacional. Nós fizemos 2. Se estourar cativeiro, então eu tive a oportunidade de no GOI ser chamado, você libertar uma vítima do cativeiro, também é fantástico. Tive essa experiência 2 vezes, também é muito legal. Então tem diversos momentos marcantes. E os momentos marcantes negativos são quando você tem criança como vítima, né? Isso marca a gente bastante, né? Então isso... Você tem uma ocorrência dessa? Na verdade, tem uma ocorrência dessa. Que marcou pro senhor? Marcou. Lembro até hoje. Conta pra gente. O padrasto esmagou a cabeça da criança, a gente não sabia quem era, com um bloco de cimento. Isso na área de 73. Com um bloco de construção. E a gente, naquele momento a gente não sabia quem era, né? Então foi uma investigação que durou um pouquinho, mas a gente conseguiu chegar na autoria aí. Mas foi uma cena bastante chocante. Esse tipo de cena a gente não esquece. Então casos tem bastante, né? A gente tem... Eu acho que é unânime, né? Todo convidado que veio, e a gente sempre fez a mesma pergunta, qual o caso que mais te chocou? Com criança. Eu acho que é unânime. Eu acho que não teve alguém que falou... Bate a emoção, né? É isso que você tá falando. Todo mundo fala a mesma coisa. Ou quando é um caso de criança que é envolvida, ou um caso de estupro, né? Ou, violência sexual. Violência sexual. Quer ver uma outra coisa marcante negativamente? É um negócio que mexe com seus conteúdos emocionais internos muito forte, pedofilia. Nós fizemos uma cana na Divecar, que incidentalmente nós catamos um cara com umas fitas VHS, que ele trazia a criança para brincar com a filha dele e abusava e filmava. Você olha aquela fita, você não sabe o que você faz. Se você esfola o cara, se você chora, é um negócio tem que cumprir a lei, né? Sim, que sempre cumpre a lei. Mas, assim, o conteúdo interno da gente é complicado.